Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui eu ensino mulheres a fazerem lindos quiltings como este daqui, usando a máquina doméstica, sem precisar de réguas ou do pé de quilting livre. E eu ensino isso em 30 dias ou menos. Mas eu ensino do meu jeitinho, do jeito fácil, do jeito simples, como tudo que eu gosto de ensinar aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero te falar da importância de primeiro a gente escolher o tipo de peça que a gente pretende fazer para depois separar o material e escolher o tipo de quilting. Tudo isso tem que ser feito depois de determinarmos qual peça nós vamos fazer. É incrível como a gente pode evitar desperdícios com o simples fato de programarmos uma peça antes de irmos para a máquina, antes de cortar o material, antes de começar a fazer a peça. Você consegue imaginar esta peça aqui, feita num tecido bem molinho ou numa manta bem molinha? Eu quero um pouco de estrutura nessa peça, então não só eu preciso programar o material, como também programar o tipo de quilting que eu vou colocar, porque o quilting também serve para estruturar uma peça. E é por isso que nós a primeira etapa, o primeiro passo, antes da gente ir para a máquina costurar, é a gente programar que tipo de peça a gente quer fazer. Isso é a primeira coisa que qualquer costureira precisa fazer. E é muito importante a gente conhecer o tipo de material que a gente está usando, porque isso vai fazer a diferença na nossa peça finalizada, sendo ela costureira de patchwork ou de costura criativa. Todas as peças precisam ser muito bem programadas antes da gente começar a cortar nossos tecidos. Quem desconhece os materiais acaba estragando peças e gastando dinheiro escolhendo os materiais errados. Então, já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a quiltar, vem comigo que eu te ensino. Já pensou você escolher um bloco de patchwork? Planejar e fazer tudo certinho. O bloco está perfeito, mas você não tinha definido que peça você faria com aquele bloco. Daí você decide que aquele bloco vai ser uma mantinha de bebê. Só que ele é um bloco cheio de costuras, cheio de encontros de costura, e isso, conforme você vai fazendo as uniões das peças, vai formando calombos. E para uma mantinha de bebê, isso não é o mais adequado, isso não é o mais apropriado. A mantinha de bebê tem que ser uma coisa mais suave, mais sutil ao tato, porque vai ficar em contato com uma pele super delicada, super sensível. Então você programou fazer um bloco, mas não tinha definido o que você ia fazer com aquele bloco. Ou seja, ele não vai poder ser usado para a confecção de uma mantinha de bebê. Então é importante você primeiro definir que peça você quer fazer, qual a finalidade daquela peça, mesmo antes de quiltar, porque às vezes um simples encontro de costuras já não deixa aquela peça uma peça tão fácil de ser usada para o que você tinha planejado. Então o planejamento é a primeira parte de qualquer projeto, tanto de costura criativa quanto de patchwork. O planejamento de o que vai ser feito, qual peça você vai fazer. Daí sim, pensando na peça, você escolhe o patchwork que você vai colocar, ou mesmo o tecido que você vai usar. Sim, com tecido também acontece a mesma coisa. Você imagine que você não definiu que vai ser uma peça de bebê, uma mantinha de bebê, e você escolheu que você ia trabalhar com brim ou com sarja, que são tecidos mais pesados. Aí você faz todo o patchwork, junta os tecidinhos da maneira que você planejou, mas quando você for definir que aquilo será uma mantinha de bebê, você vai perceber que você escolheu o tecido errado. O mesmo acontece para a manta, para as linhas e também para o patchwork. Então, planejamento é a primeira etapa de qualquer projeto para você ter certeza que tudo vai ficar certinho e que não vai ter nenhum imprevisto no final. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o sanduíche perfeito. O que é o sanduíche na costura criativa ou no patchwork? Nós precisamos para qualquer peça. Você imagine uma bolsa, ela vai ter a parte externa, ela vai ter a parte que vai estruturar a peça e vai ter a parte do forro. Por que ela tem que ter essas três camadas? Não adianta ela ter uma parte externa, bonita,
e não ter nada estruturando. A não ser que você queira uma bolsa super molinha, daquelas bem desengonçadas mesmo, mas existe estilos de bolsas que são sem estrutura. Daí, neste caso, para montar seria apenas parte externa e forro, mas aqui nós estamos falando do sanduíche perfeito, quando você tem as 3 camadas de parte externa, a parte de estruturar a peça e a parte do forro, seja ela para manta, para bolsa, para necessaire, para não importa qual peça você vai fazer. Uma peça que precise do sanduíche montado das 3 camadas, a camada interna, que é a camada que vai dar estrutura para a tua peça, ela pode ser de diversos materiais. Existem diversos tipos de manta, de entretela. Você pode fazer a parte interna do teu sanduíche, pode ser até com um termocolante. Você pode sim estruturar uma peça com tecido externo, termocolante e tecido interno, que seria o tecido do forro. Não importa o que você vai usar para estruturar a tua peça, você precisa ter um pouquinho de conhecimento, porque às vezes a escolha do sanduíche, da camada interna errada, põe todo o teu projeto por água abaixo. Todo o teu projeto vai ficar desestruturado, não vai ficar como você tinha planejado, com certeza não vai te agradar e não vai agradar quem for receber esta peça, quem for receber ou quem for comprar esta peça. Então, a importância de você conhecer a camada que você vai colocar para estruturar a tua peça é fundamental. Você quer aprender a fazer quiltings lindos, como os que eu ensino aqui no canal? Este é o primeiro passo que você tem que dar para mudar a sua vida daqui para frente. Aprender a fazer quilting de forma simples e fácil com a sua máquina de costura, sem precisar de réguas ou pés de quilting livre. Eu vou te ensinar como fazer quiltings usando a sua máquina de costura exatamente da maneira que ela foi programada para ser usada. Você vai fazer costuras e esta é a graça e esta é a magia do straight quilting. Você vai aprender que quiltar é tão simples quanto costurar, contanto que você use a técnica certa. Eu quero ensinar como você pode sim fazer uma peça bem bacana sem usar manta, mesmo assim estruturando a sua peça. São maneiras alternativas de você ir fazendo o seu artesanato, ir colocando todo o conhecimento em prática e percebendo que o artesanato não é porque ele é artesanal que ele tem que ser mal feito. Não, você pode sim, mesmo sem ter uma manta específica ou sem ter os tecidos específicos ou em quantidade suficiente, você pode fazer peças incríveis com um acabamento fenomenal e agregar muito valor às suas peças. E não tem como uma peça bem feita não ser notada por todos. E é isso que eu vou te ensinar na aula de hoje. Hoje eu vou te ensinar a fazer um tecido dupla face, usando seus retalhos e ainda por cima estruturado. Então, para fazer esse tecido duplo, eu escolhi um tecido liso e coloquei uma entretela, aquelas entretelas bem fininhas que é só passar ferro e ela adere ao tecido. E daí eu posicionei as minhas tiras simplesmente passando uma cola bastão daquelas de papelaria mesmo, não é uma cola própria para tecido. Então eu passo um pouco da cola bastão, venho com a minha faixa, vou alinhar uma faixa bem encostadinha na outra e vou preencher todo o meu tecido desta maneira. Eu vou fazer isso por toda a extensão do tecido que eu quiser utilizar. Então, se você estiver fazendo para uma necessaire, para uma bolsa, já corte o tecido do forro do tamanho que você vai precisar para posicionar seu molde e faça isso. Por enquanto, eles estão só colocados aqui em cima. Eu vou ter que fazer uma costura decorada em cada uma dessas uniões, desses encontros de costura para prender aqui. E para não sair nada do lugar, eu vou colocar alfinetes. Agora é só ir para minha máquina de costura e escolher um ponto decorado para fazer entre essas duas costuras. Escolha um ponto decorado bem bonito, que preencha bem. Se sua máquina não tiver ponto decorado, pode ser um zigue-zague. É só você deixar o zigue-zague bem próximo um do outro para ficar mais fechadinha essa costura e não correr o risco dessa peça
se desfazer depois na hora de manusear essa necessaire ou se você tiver que lavar essa necessaire. Eu vou usar esta minha linha aqui, que é uma linha madeira, que é degradê, que fica muito bonito e vai ficar muito bonito com o meu ponto decorado. Mas você use a linha de sua preferência. Então eu escolhi um ponto decorado da minha máquina e eu vou fazer bem em cima da união dos dois tecidos. E olha que fantástico que fica. A gente acabou de criar um tecido duplo à face. Um lado com faixas e pontos decorados e o outro lado apenas com pontos decorados. Diz aqui nos comentários o que você achou dessa técnica. E agora nós vamos fazer uma peça com esse tecido exclusivo. Peraí. Você tá anotando tudinho? Anotou todas as dicas? Percebeu como é fácil a gente estruturar uma peça em cima de uma entretela? Se por um acaso você não tiver entretela, você pode usar a mesma técnica que eu usei, em vez de ser uma entretela, pegue um pedaço de TNT. TNT daqueles comuns mesmo que a gente usa. Se for um muito fininho, use 2 camadas de TNT. Posicione suas faixas em cima das camadas de TNT e faça essa costura. Se por um acaso a sua máquina não tem pontinho decorado, faça um zigue-zague, diminua o espaçamento do zigue-zague, deixe um zigue-zague bem próximo um do outro, deixe um zigue-zague bem próximo um do outro e una as tiras com um ponto zigue-zague. Tá, tua máquina nem zigue-zague tem, então o que você vai fazer? Você vai unir uma tira na outra até ficar com um tecido do tamanho que você quer. Daí sim você vai colocar em cima do TNT ou de uma entretela e daí você vai fazer as costuras bem na vala. O que é costura na vala, Bia? Nunca ouvi falar nisso. É costurar exatamente em cima da linha que você costurou o tecido. Por exemplo, você vai pegar tiras de tecido, vai costurar uma tira de tecido na outra, vai passar a ferro com os tecidos ou todos tombados para um lado só, ou você vai abrir as costuras. Neste caso, eu prefiro tombar para um dos lados, porque quando a gente abre a costura, o nosso tecido ele fica mais fino bem no meio, e quando a gente vai fazer a costura na vala, o quilting na vala, o que significa? A hora que você colocar em cima do teu estruturador, seja ele manta, seja ele uma entretela ou um TNT, a costura na vala é fazer uma costura bem em cima da união das costuras, onde você uniu uma tira na outra. Se a costura atrás tiver sido passada uma para cada lado, vai ficar apenas presa aquela união pela linha de costura. E quando você passa a costura na vala, às vezes pode bater bem em cima da linha de costura e às vezes pode transformar aquele tecido num tecido mais frágil naquela posição. Então, quando a gente está fazendo costura na vala, mas daí é uma opinião pessoal minha, eu prefiro tombar todas as costuras para o mesmo lado, mas tem esse hábito de manter o seu tecido sempre muito bem passadinho. Nada de um pedaço da costura estar tombada para lá, de repente embola e vem para cá. Por quê? Porque isso na hora de você fazer o quilting vai ser toda a diferença, vai dar uma diferença terrível, fica calombos embaixo. E neste caso específico, que nós vamos fazer uma peça usando apenas uma entretela, é uma peça com uma estrutura bem molinha, bem fininha. Se a tua costura atrás estiver torcida, ela vai ficar aparente, vai ficar feio. Mas eu não vou fazer costurando, eu vou te ensinar a fazer apenas encostando um tecido no outro. E funciona, dá certo, funciona também. Mas se você gosta de fazer costuradinho, pode costurar, é uma outra técnica, uma outra maneira de fazer. E é muito legal você ter várias maneiras de aprender a fazer a mesma peça, porque às vezes você vai oferecer aquela peça para uma cliente e ela não gosta daquele acabamento com a costura toda aparente, ou ela não gosta de uma costura com zigue-zague ou com pontinho decorado.
Você tem que saber fazer uma peça conforme a sua cliente quer. Então, se você ofereceu uma peça, que nem essa que eu vou te ensinar, e a tua cliente não gostou, você tem que ter uma opção para oferecer para ela também. E o melhor, é sempre bom você ter uma, duas ou três opções do mesmo produto com tipos diferentes de acabamento, para a sua cliente poder escolher a peça que é ideal para ela. Nem sempre a peça que é bonita para a gente é o que vai agradar a nossa clientela. Então, sempre tenha isso em mente, ter opções para oferecer para sua cliente. É sempre mais fácil você ter mais opções do que você ter uma única opção e às vezes perder a venda ou perder a encomenda. Então, esse tecido vai ter 45 centímetros por 30 centímetros e você vai dobrar no meio. A partir da marcação do centro para cá, você vai marcar 5 centímetros, 12 centímetros. E esta marcação aqui é 6 centímetros. Então, você sobe 6 e vai fazer essa caixinha de leite. Vai prender bem para não sair do lugar. E vai cortar fora essa parte. Vai repetir a mesma marcação para o lado de cá, 5 centímetros, 12 e subir 6. Então, você vai ter esta peça aqui. Agora, eu vou pegar um zíper deste tamanho aqui, dessa minha peça de 30 centímetros. Vou colocar direito do zíper com o direito da peça, só que eu não vou alinhar certinho aqui, eu vou trazer o zíper um pouquinho mais para cá. Vou mostrar pelo avesso para ficar mais fácil de entender. Vou deixar mais ou menos uns 2 milímetros. Se você quiser, você pode retirar o zíper para trabalhar sem o cursor, para não te atrapalhar. E agora eu vou passar o zíper da maneira tradicional de passar zíper, alinhando pelo zíper e não lá pela beiradinha do tecido. E eu quero que fique essa margenzinha aqui sobrando, desta maneira. Então, aqui está, já prendi meu zíper, alinhando meu pezinho de zíper pela lateral do zíper, daí ele vai ficar dessa maneira. E aqui eu dei esse detalhe do zíper não ficar bem alinhado na beiradinha. Por quê? Porque eu vou rebater esse zíper da maneira que as japonesas fazem. Simplesmente eu vou trazer meu zíper para cá, vou passar a ferro e vou rebater aqui na beiradinha. E daí o meu tecido vai ficar escondido. E daí, tá gostando da aula de hoje? Então, se você tá gostando, aproveita e já dá o teu like, já compartilha esse vídeo agora. E se por um acaso você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, então aproveita e já se inscreva aqui no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que a gente posta por aqui. E agora, chega de enrolação, bora pra aula! Então, aqui está já a costura rebatida e do lado avesso ficou desta maneira, o zíper preso e o tecido embutido ali. Agora eu vou trazer este lado do meu zíper para coincidir com este lado da minha peça. Só que de novo eu vou desalinhar meu zíper, deixar mais ou menos uns 2 milímetros antes de acabar o zíper, desta forma. E agora eu vou passar uma costura para prender meu zíper. Costura feita, agora eu vou abrir esse meu zíper para rebater o outro lado. E para fazer isto, eu vou simplesmente trazer o zíper para cá, tombando ele, de forma que ele fique cobrindo esta parte de tecido, desta maneira. Já aproveitei e pus a minha super etiqueta maravilhosa da Jujuciane. E agora eu vou reposicionar meu cursor. Vou deixar meu cursor aqui no meio, vou desvirar essa minha peça, mas antes disso eu vou passar uma costura prendendo aqui bem as beiradinhas, para não ficar abrindo esse meu cursor. Então, eu fiz uma costura
para segurar bem meu zíper fechado. A mesma coisa do lado de cá, já vou aproveitar e cortar esse excesso de zíper. Agora eu posso desvirar a minha peça sem medo de abrir o zíper de novo. Feito isso, eu vou posicionar desta maneira, para essas duas laterais se encaixarem, e vou passar uma costura deste lado e do outro. Então, deixa eu mostrar o que eu fiz. Essa minha primeira costurinha, eu tinha costurado com um pé de máquina para fechar a necessaire. Aí, eu fui na minha máquina e eu afastei meu ponto 2 pontinhos para lá, para daí prender meu viés. Porque na hora que eu desvirar, não corre o risco de aparecer a costura do lado de cá. Agora é só eu desvirar. Uma vez que você fechou a lateral, é hora de fechar as caixinhas de leite. Mas lembre de agora abrir seu zíper. Você pode fazer um pequeno pique aqui, para saber onde é o centro da sua peça. Mas tem que ser bem pequeno mesmo. E agora é só fazer este pique lá para o centro daquela costura, desta maneira. E agora é só fechar essas costuras e fazer acabamento com viés, também igual a gente fez aqui nesta parte. Então, aqui está a faixa costurada. Agora eu vou desvirar, tirar o excesso de tecido para não ficar nada me atrapalhando. Vou dobrar uma pontinha desta maneira, dobrar a outra pontinha. E daí sim eu vou desvirar e fazer o fechamento. E daí o meu fechamento vai ficar perfeito, todo embutido aqui na lateral. Vai ficar desta maneira. E eu vou fazer nos 4 cantos. E a peça finalizada ficou desta maneira, olha, ela é uma peça que ela tem uma estrutura, tanto que ela fica paradinha no formato, só que ela é uma estrutura mole, é uma estrutura que você consegue moldar ela. Por que que essa peça é uma peça gostosa, uma peça boa de trabalhar? Primeiro que a gente trabalha com material barato, a gente trabalha com material, uma forma fácil de fazer. Mas eu gosto muito desse tipo de necessaire molinha, onde você coloca tudo que tem que ser colocado e depois você pode moldar ela no formato da sua mala de viagem ou da sua bolsa mesmo, e daí ela vai se moldar, se encaixar aonde você precisar encaixar. Imagine que você tem uma bolsa cheia de coisa, mas você quer ter um conteúdo separado que você saiba onde vai estar, que não fique lá perdido na bolsa. Mas eu já tenho minha bolsa tão cheia de coisa que eu preciso que este conteúdo fique protegido, mas fique isolado e se encaixe naquele espacinho. Então eu coloco o que eu tenho que colocar aqui dentro, achato ela, moldo e coloco encaixadinha ali. Quando eu quero ela que volte ao normal, tá lá ela prontinha, estruturadinha. E o acabamento interno dela é perfeito, porque ele é todo feito com um acabamento de viés. Então ele tem toda a partezinha feita com viés dela.
E na parte onde a gente fez as costurinhas, fica ali a costurinha feita. Então é um detalhe diferente de fazer uma peça, mas que deixa uma peça versátil, fácil de fazer. Eu espero que você faça. Lembrando que você pode sim fazer exatamente da maneira que eu ensinei, usando uma manta. Você pode usar essa técnica de unir os tecidos e passar a costurinha com manta. E olha que bonitinho que fica. Fica bem acabadinho. Se você fizer um ponto decorado bem fechadinho, não vai desfiar, não vai ter problema. Fica uma peça fácil de fazer, mas lembrando, esta peça é uma nécessaire, e nécessaire nem sempre é tão lavada, não é lavada com tanta frequência. Se eu fosse fazer esta peça para esse tipo de técnica de unir apenas com pontinhos decorados, para uma peça que vai ser mais lavada, tipo uma toalhinha de lavabo, ou um barrado de uma toalha ou de um pano de prato, daí sim eu tenho que usar um ponto bem fechadinho, e daí eu prefiro usar aqueles pontos decorados da máquina que são bem cheios de costura, mesmo bem encostadinhos uma na outra, ou mesmo ponto zigue-zague bem fechadinho. Se você achar que não fica legal, que não é legal assim, faz como eu te falei, usando a costura. Costura todas as faixas e faz esse projetinho. Mas tente ver como que é fazer um projeto sem manta, apenas com uma entretela ou com um TNT. E veja que também dá pra gente fazer peças incríveis usando materiais alternativos. Eu acho que o erro mais comum, o primeiro erro que todo mundo acaba cometendo, é errar no tipo de estrutura, no tipo de manta. E muitas erram por desconhecer que existem diversos tipos de manta com gramaturas e com especificações diferentes para cada projeto. Um outro erro frequente é a artesã errar na escolha do tipo de quilting. O quilting ele tem duas finalidades. Uma delas é embelezar a peça e a outra estruturar a peça. E quando nós estamos pensando na parte de estruturamento da peça em relação ao quilting, é muito importante que a gente saiba que tipo de quilting a gente tem que usar para estruturar ou para embelezar uma peça. E tem um outro erro bem frequente que acontece bastante. As pessoas às vezes sabem que tipo de manta usar, sabem que tipo de quilting usar, mas têm insegurança e têm medo na hora de escolher os tecidos, porque não sabe fazer a harmonia das cores e das estampas. E esses são os 3 principais tipos de erro que eu vejo frequentemente em dúvidas aqui no canal ou com as minhas alunas. Não saber estruturar a peça, que tipo de manta usar, não saber que tipo de tecido ou quilting usar, não saber como harmonizar as cores e as estampas, elas têm muita insegurança em relação a isso. Para conscientizar as minhas seguidoras e as minhas alunas e as minhas amigas do que é de fato um quilting fácil, um quilting onde eu ensino que qualquer mulher pode aprender a quiltar usando a sua máquina de costura. Eu sou Leninha, de Brumadinho, Minas Gerais. Sou louca patchwork com artesanato do quilt e eu não sabia fazer. Assistindo lives da Bia Abdala, eu me entusiasmei, me inscrevi no curso. Aqui eu tenho as peças do início do curso. Esse foi um desafio que eu fiz junto com a Sônia e esses outros trabalhos individuais. Aqui tem um trabalho já pronto, concluído, uma máquina doméstica, simplesinha. Seja ela uma máquina doméstica ou uma máquina industrial, qualquer pessoa é capaz de aprender a fazer quilting de forma simples e fácil, fazer peças incríveis, maravilhosas, na sua máquina de costura, mesmo que você não tenha réguas ou pé de quilting livre. Por quê? Porque a minha técnica, que é uma técnica que eu desenvolvi para facilitar o meu problema, ela podia ser útil para tantas e tantas outras artesãs, que o fato de eu ter criado um método mais simples para mim poderia ajudar tantas e tantas outras artesãs que têm o sonho de fazer quilting, que têm o sonho, mas que não conseguiam realizar esse sonho. Então pense, se é fácil para mim, por que não vai ser fácil para você? Com várias técnicas que eu desenvolvi e que facilitam o dia a dia da artesã. Mesmo que você não seja uma artesã que faz peças para vender. Mesmo que você nem goste de vender, você só queira fazer peças para si.
ou para você que quer fazer peças para você, para sua casa, para sua família, para presentear. Por que não? Por que não, em vez de comprar um presente, não fazer um presente? E sim, tudo isso eu vou te mostrar como é possível e como é fácil, usando as técnicas que eu desenvolvi. Olá, eu sou Elizabeth. Essa peça eu fiz com a técnica da Bia Abdala e com ela eu descobri que fazer quilting é tão fácil e simples quanto costurar. Essa peça eu fiz com a técnica da Bia Abdala e com ela aprendi que é tão fácil quiltar quanto costurar.